graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E é dessa maneira que eu peço a condução de nossa mãe nesse momento da nossa partilha, né? E meu nome é Carol, sabe? Meu nome é Carolina, na verdade, mas todos me conhecem como Carol. Sou paroquiana desde a barriga de minha mãe, costumo dizer, né? Que graças a Deus eu louvo a Deus e agradeço pelos meus pais, porque eles sempre me levaram para a igreja, sempre me apresentaram, né, a Deus. E isso realmente tem todo sentido na minha vida. E eu louvo a Deus por isso. E hoje também, hoje de maneira muito especial, eu faço parte por uma graça de eleição, né? Hoje eu faço parte de uma missão chamada Jovens Sarados, sou serva da missão já. E louvo a Deus por isso, porque foi o lugar que Deus me encontrou, sabe? E que hoje Ele me permite estar mais perto dEle, sabe? Criar mais intimidade com Ele, através dessa missão de Jovens Sarados, a qual eu tenho uma grande apreciação, não pelo fato da missão, sabe? Mas porque é o lugar que Deus... A maneira como Deus me encontrou para estar mais perto dele. Então, louvo a Deus, né, por essa missão de Jovens Sarados, que hoje se encontra na paróquia de Simões Filho, em São Miguel de Cotegipe. E hoje eu quero, de maneira especial, falar de Nossa Senhora, aquela que Jesus, diante da cruz, sabe, antes do seu último suspiro, apresentou a nós como nossa mãe. Ele disse a João: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Então, naquele momento, Jesus, ele crava em nós ali o selo da mãe, sabe? E eu gosto muito, porque é um carinho imensurável, sabe? O cuidado de Jesus, deixar Nossa Senhora como mãe. E eu tive a graça, né, nos Jovens Sarados, tem quando a gente faz o compromisso, a gente se compromete também a ter uma vida de oração. A vida de oração é interessante, que é bem básica, é o que a igreja pede, sabe? Eu sempre tive, mas não da maneira intensa como eu tenho hoje, por uma graça de Deus. Tudo é graça de Deus. É quando você encontra o seu lugar, o lugar que Deus escolheu para você dentro da igreja, você consegue realmente criar uma certa intimidade maior com Jesus. É o lugar que Jesus permite que você se encontre mais. E os Jovens Sarados, através da vida de oração, que é a Lectio Divina, né, que é o estudo da palavra orante, então nós somos chamados a viver todos os dias o terço, contemplando os mistérios, que faz toda a diferença. A Eucaristia, então entender, compreender a Eucaristia de maneira mais sagrada, né? O jejum e a confissão também somos chamados a viver. Então essa é a base da vida de oração dos Jovens Sarados, né? E se você ainda não encontrou o seu lugar, busque o seu lugar, seja na renovação, nas Irmãs da Santa Cruz, na obra de Deus, na chama de amor, no Shalom, não sei, na pastoral. Mas eu digo a você, desde já que está me assistindo, encontre o seu lugar, encontre o lugar que Deus quer você mais perto dele. Tá? E nos Jovens Sarados foi o que Deus fez comigo. E aí, através da oração, da vida de oração, com o Santo Terço, contemplando os mistérios, gente, é muito diferente. Eu sempre já sabia, né, rezar o terço e tudo. Mas Jovens Sarados, a gente é convidado a rezar o terço todos os dias e contemplar os mistérios, né? E aí, contemplando os mistérios, eu podia aprofundar mais ainda naquilo que é a vida de Nossa Senhora e no cuidado de Nossa Senhora, nas virtudes, e compreender as graças que Nossa Senhora vai contemplando a partir do que ela vai vivendo, cada virtude dela, sabe? A obediência cega, que eu quero trazer para vocês hoje como experiência que eu acho muito profunda de Nossa Senhora, a obediência. E quero trazer para vocês a questão da contemplação dos mistérios gozosos, que são também chamados os mistérios da alegria, né? Que são rezados dia de sábado e segunda. É o mistério da anunciação, né? No primeiro mistério de Jesus, a gente contempla o anjo do Senhor anunciando a Maria, né? Que ela vai ser a mãe do Senhor, a mãe de Salvador. Com 15 anos, eu fico imaginando, meu Deus, eu com 15 anos, um anjo fala para mim, e imagina, eu fico tentando me colocar no lugar de Nossa Senhora e perceber, sabe? E ali já começa o processo da obediência cega dela, porque ela, por obediência, mesmo sem saber como vai acontecer, o anjo fala para o Espírito Santo, mas mesmo assim ele falou, mas mesmo assim dá aquele medo de saber como é que vai se dar tudo e depois e tal. E aí ela vai: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a palavra. Ou escuta a voz de Deus e vai. E depois Deus, o anjo ainda fala com ela da prima, e no segundo mistério a gente contempla a visita dela, sua prima Isabel. E é interessante que quando ela chega para falar com a prima, ela não fala, ela não marcou a visita com a prima, ela não ligou antes para dizer, eu sou a mãe de Salvador, não. Quando ela chega, que ela sauda a prima, imediatamente o Espírito Santo revela a Isabel que aquela é a mãe de Salvador. Então, ó a promessa de Deus se cumprindo, né? Por uma obediência
Isabel ainda fala, bendita é aquela que acreditou, né, na promessa de Deus. Então, a passagem de Lucas, no capítulo 1 e 2, tem todo esse processo da anunciação, todos os mistérios, os 5 mistérios gozosos, os 5 mistérios contemplados dentro do mistério gozoso, tá no Evangelho de Lucas, de 1 e 2, se você quiser dar uma conferida, é muito interessante. E aí, Nossa Senhora fala que Isabel sente a presença do Espírito Santo e isso vai se confirmando que Nossa Senhora não faz nada, ela simplesmente obedece a Deus. E aí, no terceiro mistério, Jesus nasce e ela vai fazendo tudo. Ó, cada passo que Deus vai pedindo para ela fazer, mas José, ela vai fazendo, simplesmente vai obedecendo. No quarto mistério, Jesus é apresentado no templo. Eu fico lembrando muito das mães que levam as crianças para apresentar lá na igreja, né? Imagine chegar lá e apresentar seu filho e o Espírito Santo revela às pessoas que têm intimidade que aquela pessoa, aquele bebê que está sendo erguido é o Filho, é Jesus, é o Filho de Deus, é a promessa de Deus para nós. Então, olha o que Nossa Senhora vai contemplando. A promessa de Deus vai se cumprindo. Quando chega nos lugares, ela não anuncia, esse aqui é meu filho. Em nenhum momento, Nossa Senhora fala, gente, esse aqui é meu filho, é o Salvador Jesus. Não. O Espírito Santo vai revelando aquelas pessoas que têm intimidade, que sabem que Deus vai cumprir a promessa de mandar o Salvador. Então, na apresentação, vem Simeão e Ana reconhecem Jesus pelo Espírito Santo. E aí, depois, no último mistério, a perda e o reencontro do menino Jesus. Maria fica aflita porque perde. Depois, quando reencontra, ele fala, já sabe que eu estou na casa do meu pai, e ela guarda no coração, com obediência, porque ela sabe que o filho dela veio por essa missão, sabe? Então, a obediência de Nossa Senhora é encantadora, várias virtudes, a humildade profunda, a fé viva. Eu digo, Jesus, dá a minha graça, porque Nossa Senhora, e quando você pensa 15, 16 anos, você tem todas essas virtudes. Não, ela não pode ser uma mulher qualquer, ela não é uma mulher qualquer, não tem como considerar Nossa Senhora como uma mulher qualquer. E a gente tem que pedir a Deus essa graça, né? De ser como Nossa Senhora, de ter pelo menos uma das suas virtudes. E quando fala da obediência cega, eu lembro de uma experiência recente que eu tive, né? Como um vocacional. Os Jovens Sarados agora tem uma ala de religiosas, que é a Serva de Nossa Senhora da Alegria. E aí Deus suscitou no meu coração de fazer esse vocacional. E aí, em fevereiro eu tive a graça, né? Deus permitiu. E aí eu fui, estava de férias uma semana, fui viver essa experiência de vocacional com as servas. Queria conhecer, saber como era, conhecer as irmãs e tal. Saber o que Deus queria também, vários processos. E aí eu fui, falei com a irmã, fiquei uma semana. Só que aí no final de semana dessa semana, da última semana, tinha um acampamento lá na Canção Nova, que eu fui também por graça de Deus. E aí nesse acampamento, no último dia, Deus falou no meu coração. E aí falou assim, de forma muito suave, filha, você não tem nada para fazer essa semana, na segunda semana, então fica aqui. Fala com a irmã Adriana e remarque sua passagem. Eu, Jesus, tá bom. Como assim? Não tô entendendo o que você tá querendo mais. E aí eu fui falar com a irmã Adriana, teve outra pregação, e na hora de conseguir, cadê a irmã Adriana? A irmã Adriana daqui a pouco sumiu do palco. E eu falei, meu Deus, eu fiquei uma semana com a irmã Adriana, vi que ela tem dificuldade de atender telefone, porque ela tem muita atividade, muitas responsabilidades. E eu falei, e agora, Jesus? Então, se tu queres, mas foi muito suave, Jesus falando assim, filha, vá, tem que trocar essa passagem e tal. E aí eu peguei e liguei. Quando eu liguei pra irmã, na primeira chamada, a irmã atendeu. Aí, oi filha, não sei o que, eu disse, irmã, tem como ficar mais uma semana? Ela, claro, não sei o que. Eu falei, irmã, tá bom, vou tentar trocar minha passagem. Não falei nada com as minhas amigas que estavam comigo. Simplesmente tentei ligar pra TAM e a gente tinha que ir pra pousada, botar a mala na van, porque já tava perto do horário da gente embarcar pro aeroporto depois da missa. E aí eu tinha que ir pra pousada. E nisso, indo pra pousada, eu peguei o celular, comecei a ligar pra TAM, não consegui trocar a passagem. Deus foi colocando no meu coração, quando chegar na pousada, fale com o dono da pousada. E aí eu fui. Cheguei na pousada, eu falei, seu Tadeu, tem como? Eu falei, seu João, tem como eu usar o computador? Eu fui usar o computador, ele viu que eu tava apreensiva, eu tentando trocar a passagem. Quando eu fui ver a passagem cara, não sei o que, meu Deus, pra trocar. E ele ficou falando, quando ele percebeu que eu ia trocar, ele disse, minha filha, é melhor você vir outro dia, não sei o que. Eu falei, não, mas Jesus quer que eu fique agora. Eu falei, eu vou tentar ligar pra irmã Adriana. Quando eu tentei ligar de novo, a irmã não atendeu. Chamou várias vezes e não atendeu. E naquele momento, eu sentia que Deus falava assim comigo, minha filha, confia em mim, sabe, a obediência segue Nossa Senhora, eu quero que você tenha agora. E, tipo, fui lá, bati o martelo, troquei a passagem, respirei fundo, deu medo, porque assim, a primeira semana eu programei tudo, sabe, eu queria, então tava tudo programado, eu ia ficar aquela semana, eu ia embora já, domingo, já acabou, convivi com as meninas, conheci, não sei o que e tal, tá na hora de ir pra casa. E daqui a pouco mudou tudo de lugar e falei para Jesus, e Deus falava assim, então, filho, agora é comigo. E aí Deus queria que eu ficasse de fato, né? E eu sentia, gente, é muito diferente. Eu sentia que aquilo era a vontade de Deus. Eu tinha medo, mas eu sabia que era Deus que queria.
E aí, de fato, graças a Deus, foi uma providência divina. E essa semana, de fato, foi avassaladora na minha vida. Deus queria realizar muitas curas, Deus queria falar muito comigo, sabe? Naquela semana foi, de fato, foi Jesus me colocou de cabeça para baixo e virou para cima. Foi avassaladora, gente, foi muito bom. E ali eu pude contemplar, de fato, naquele momento, a obediência cega, sabe? E é muito diferente, porque a gente sabe a diferença quando é uma obediência cega, porque você sabe que é de Deus, que Deus que colocou no seu coração, não foi nenhuma pessoa, mas Deus que coloca no seu coração, e você faz por obediência a Deus, e Deus providencia tudo. Foi isso que aconteceu, ele providenciou passagem, trocou tudo, e foi uma semana maravilhosa. Então Deus, ele providenciou de maneira fantástica essa semana para mim. E pela intercessão de Nossa Senhora, hoje, graças a Deus, eu percebo muito esse cuidado dela, esse carinho dela. E vejo que é como tem um cantor que fala, né? Pede a mãe que o filho atende. Então, você pedir a Nossa Senhora, ela providencia de fato, ela providencia, não é brincadeira, ela providencia tudo aquilo que é necessário. Não o que a gente quer, mas o que é necessário para nós. E essa experiência que eu convido vocês a viver de maneira especial nesse tempo, né, no mês de maio. E eu queria encerrar o nosso vídeo, que o nosso tempo já passou, na verdade, rezando a oração de Maria passa na frente, para que em meio a essas tribulações que estamos vivendo da quarentena, possamos de fato consagrar tudo na mão dela. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és a mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa mãe querida, faz esta oração, Nossa Senhora, faça esta oração pedindo a tua proteção. Então, que assim seja para nossas vidas. Maria possa passar na frente de tudo na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus.